Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembremos que no Evangelho de São João, esses capítulos, o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, todos esses capítulos eles estão gerando em torno da última ceia, Quinta-feira Santa, onde Jesus instituiu o sacramento tanto do sacerdócio como da Eucaristia, a missa. E hoje nós entramos nesse capítulo 14, aonde entendamos que Jesus está nesse clima ali de despedida com os discípulos. E diante de tudo aquilo de Judas e tudo mais, que estava pronto já, armando para atrair Jesus, então Jesus agora se dirige para eles e disse: olha, não se perturbe o vosso coração. Então, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu estou indo para lá, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, ir para lá significa ele vai passar pela morte, vai ressuscitar e depois vai para o céu e vai preparar um lugar para nós. Para que um dia, quando nós passarmos dessa vida, nós possamos também ir habitar eternamente junto com Ele lá na eternidade. E aí ele coloca que a única porta, a única via, o último caminho, via e caminho é a mesma coisa, para se chegar ao céu, para se chegar ao Pai, é somente por meio dele. Não existe outro caminho. Só se entra no céu, só se salvará aquele que acreditar em Jesus e tê-lo como o Senhor. Não existe outro caminho a não ser esse. Bem, parece assim tão fácil, né? É só levantar o braço e dizer: Jesus é o meu Senhor, e pronto, já estou salvo. Às vezes, como muitas pessoas falam por aí, né? É isso mesmo. Só que não basta levantar o braço e dizer: Jesus é o meu Senhor. É preciso também praticar o que Ele mandou que nós praticássemos. Então, para seguir Jesus como o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, a única verdade e a única vida, para nós chegarmos ao Pai, chegarmos lá no céu, onde a Trindade habita, os anjos também,
e aqueles que já se salvaram, é preciso cumprir o que ele manda. Porque não dá para ir, para ser de Jesus e praticar coisas que vai contra o que ele ensina. Então, nós precisamos ter a Sagrada Escritura de um lado e o catecismo do outro. Aqui, quando eu falo catecismo, é tudo aquilo que a igreja ensinou durante todos esses séculos, que está tudo resumido ali no catecismo da igreja. E eu preciso acreditar que tanto o que Deus revelou na tradição e o que Deus revelou nas Sagradas Escrituras é palavra de Deus. E eu não posso duvidar. Porque eu posso acreditar em Jesus, mas eu posso desacreditar do que ele ensinou, que está revelado nas Escrituras, e o que revelou no decorrer dos séculos na igreja. É por isso que tem pessoas que dizem assim, olha, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Então significa assim, eu acredito em Deus, o Deus ao meu modo, mas eu não preciso estar em religião nenhuma. Isso aqui gera uma polêmica que tem um monte de gente aí começa a ficar em discussões. Mas a verdade é essa. Eu preciso acreditar nele, mas preciso acreditar nos mandamentos que ele nos deixou. São as normas. As bem-aventuranças, o sermão da montanha, que está contido ali tudo que nós devemos fazer. Se nós começamos a fazer escolhas, e eu pego uma coisa aqui, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, bem, eu já não estou mais sendo fiel a Deus, porque eu quero que Deus se conforme ao que eu penso. Mas não é que Deus tem que se conformar ao que eu penso, é o contrário, é eu que tenho que me conformar com o que Deus pensa. Senão, não haveria motivo de Jesus morrer na cruz e nos salvar. Só que os cristãos de hoje, junto com os ateus, os materialistas, não são todos os cristãos. Eles têm aquele grupo que ele quer que Deus se adapte ao que ele pensa. Então, isso aqui eu rejeito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito. E vai caminhando assim. Mas eu repito, eu tenho que ter o pensamento de Deus. Não é o meu pensamento adaptado ao dele. Senão está tudo errado. Então tá bom. Jesus é o caminho. Ele tem as suas normas. Então eu pego a Sagrada Escritura e vou lendo. Né? E vou trazendo isso para mim. Eu pego o catecismo da igreja e vou lendo. E vou vendo, meu Deus, eu estou errado, isso aqui não posso fazer. Isso aqui não está me impedindo de eu andar pelo caminho que é Cristo. Porque ele falou isso, não, isso aqui eu tenho que rejeitar, isso aqui eu tenho que... É isso que nós precisamos fazer. Não deixar o catecismo e o evangelho de lado, e a partir das minhas concepções, aí eu começo a dizer que é assim que eu vou caminhar. Porque Deus me ama, Deus me aceita do jeito que eu sou e vamos caminhando. Quando a gente vai lendo a Sagrada Escritura, por exemplo, a gente encontra lá, né? O que é que me impede de entrar por essa porta que é Jesus e ganhar o céu? Por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 seguinte. Aí São Paulo vai dizer assim: os impuros, os libertinos,
os supersticiosos, os idólatras, os efeminados, os briguentos, os ciumentos, aquele que guarda ódio no coração, que tem ambição, que tem discórdia, os beberrões, as orgias, aqueles que praticam orgias. Aí ele termina dizendo: esses não entrarão no reino dos céus, não herdarão. É duro. Se eu me deparo com isso aqui, eu vejo que eu estou dentro, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ficar dizendo: eu não aceito. Não, nossa, então eu tenho que mudar de vida. Porque senão eu não vou entrar no reino dos céus. Isso é para você, se você crê que tudo que está escrito é palavra de Deus. Agora, se você acha que nem tudo é palavra de Deus, então você faça as suas escolhas. Só que você sabe que você está errado. Aí a mesma coisa lá no livro, na carta aos Coríntios, capítulo 6, 9 a 11. Ele também fala as mesmas coisas. Os impuros, os adúlteros, os efeminados, os devassos, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores, os assaltantes. Olha, os assaltantes não herdarão o reino dos céus. Aí no livro do Apocalipse, também, no capítulo 21, o versículo 8, aí ele vai também dizer, olha, os homicidas, os infiéis, os depravados, os homicidas, repetir, né? Os impuros, os maléficos, os mentirosos, não herdarão o reino dos céus. Então, quando eu me deparo com isso, eu tenho que colocar a minha mão na cabeça e dizer: me ajuda, Senhor, eu não quero viver mais isso. Por exemplo, recentemente, dentro dessas questões aqui, né, dos impuros, efeminados, os adúlteros, quantas vezes no confessionário, nós sacerdotes, nós nos deparamos com pessoas que vêm e dizem, chorando: eu não entendia, agora eu entendi. Por exemplo, um homossexual que veio, que praticava, que tinha lá o seu namorado, o seu marido, sabe lá o quê? E ele vem, chora ali e diz assim: padre, eu vim aqui pedir perdão a Deus, eu não quero mais viver essa vida. Eu não sei como é que esses desejos vão continuar, eu sei que eles vão continuar dentro de mim, mas, padre, eu não quero mais viver isso. Eu estou aqui pedindo perdão, eu já até me afastei desse homem que eu tinha como o meu companheiro ou o meu esposo. A porta do céu se abriu. Ele entendeu. Ele não entendia, mas ele entendeu. Esse vai entrar no céu. Ele arrependeu dos seus pecados. Agora veja, dentro desse assunto, eu descobri uma coisa. Deus é preconceituoso, gente. E além de preconceituoso, ele é homofóbico. Homofóbico. É isso aí. Ele é homofóbico. Obrigado. Porque, olha, lá no livro de Levítico diz assim, capítulo 18, versículo 22. Não te deitarás com outro homem. Olha, ele não está dizendo assim que aquele que gosta de outro homem, ou tem inclinação. Ele está dizendo, não te deitarás com outro homem. Porque isso é uma abominação. Aí ele ainda acrescenta, dizendo assim, olha, uma mulher não terá relações com animais. Porque isso está acontecendo. O homem chegou num grau tão grande
de loucura, que eles não estão querendo mais homens, o ser humano não, eles já estão partindo para os animais também, que chama-se bestialidade, esse tipo de prática. E agora está surgindo uma nova moda por aí, né? Chamado poliamor. O que é o poliamor? É assim, um monte de gente em cima da cama lá, rolando em cima da cama. A esposa combina lá com o esposo, de eles praticar com outras pessoas, o esposo aceita, ela também, aí chama os amigos, deita tudo lá. É o poliamor. Você vê o grau em que a humanidade chegou? Está pior do que Sodoma e Gomorra. Depois, essas pessoas que praticam essas coisas, elas dizem que Jesus é Deus dela, mas elas querem que Jesus aceite o que ela está fazendo. Então, eu vou dizer para vocês, Jesus não aceita. Então, vamos fazer o seguinte, Jesus é preconceituoso, vamos processá-lo. Porque todo preconceituoso não deve ser processado. Recentemente, eu vi 2 pastores, eu fiquei abismado, 2 pastores mostrando para todo mundo o casamento deles. 2 pastores. Eu não sei como é que 2 pastores, eles olham para a Sagrada Escritura, veem isso aqui eles excluem. Aí eles diziam assim, né? Agora nós estamos mostrando para o mundo todo que nós não devemos ter preconceito. Por isso que nós estamos casando. Porque o mundo está muito preconceituoso. E nós estamos querendo mostrar que não se deve ter preconceito. Então eu estou dizendo para vocês que Deus é preconceituoso. Repito, vamos processar Deus. Hoje mesmo eu vou colocar lá, nas redes sociais, uma petição. E eu quero que todos vocês assinem. Porque nós precisamos colocar Deus na cadeia. Vamos colocar Deus na cadeia. Eu vou colocar um sobre a questão do homossexualismo, um outro sobre o aborto também, porque as mulheres têm direito a matar o filho que ela e um outro lá, no momento de inconsequência, os 2 tiveram um relacionamento e agora tem uma criança na barriga dela. Então, vamos colocar outra petição para Deus calar a boca, porque Ele precisa entender que a mulher tem direito sobre o corpo dela. Outra petição, vamos processar Deus e vamos colocá-lo na cadeia, porque Deus precisa estar preso. Se já mataram ele uma vez, vamos fazer o seguinte, pena de morte para Jesus Cristo. E espero que tenha muita gente que venham aderir, né? Porque se eu colocar e ficar só eu vou ficar feio nessa situação. Porque eu prestar contas a Deus sozinho não vai dar certo. Eu quero uma multidão junto comigo. Porque chegou a hora de nós processarmos Deus. Porque até agora nós só estamos processando os religiosos, os cristãos, né? Nós estamos processando os cristãos. Mas como o cristão é seguidor de Jesus Cristo, que nós vimos esses dias, que em Antioquia foi a primeira vez que se ouviu falar sobre os cristãos, porque eram os seguidores de Cristo. Então, se o cristão é seguidor de Cristo, não é o cristão que temos que perseguir, nós temos que perseguir Jesus Cristo. É Ele que inventou toda essa história. Porque Deus é preconceituoso. Ele falou lá no livro do Deuteronômio que um homem não deve deitar, que um homem deve deitar com outro homem. Que o homem não deve deitar com outro homem. Então processa, vamos processá-lo. Chegou a hora do povo, ânimo, gente, vamos reagir, né? Quem tiver coragem, faça isso, porque eu não tenho. Quem quiser colocar Deus na cadeia, coloque. Quem quiser processá-lo, processe.
Se você acha que você tem direito a fazer essas porcariadas, processe Deus você, porque eu jamais. Então tá bom. Chega, né? Se Jesus é o caminho que leva ao Pai, para nós irmos com Jesus e passar por Ele e ir para a casa do Pai, onde tem muitas moradas, nós vamos ter que fazer o que Ele pede. Não é só chegar lá e dizer assim, eu te amo, mas as coisas erradas. E depois leiam essas passagens que eu coloquei aqui e medite. Porque, infelizmente, é ironia que eu estou fazendo, viu? Infelizmente, eu descobri que Deus é preconceituoso. Ele não deveria ser, não. Que homem preconceituoso. Processemos Deus e coloquemos na cadeia. Agora eu estou dizendo, como eu sou covarde, eu estou fora disso. Eu sou covarde. Eu enfrentar Deus e chamá-lo de preconceituoso, eu estou fora disso. Porque quem sou eu para apontar para Deus e dizer que Ele está errado? Quem sou eu? Nada, e Ele é tudo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.